A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Por motivo dessa pandemia, dessa quarentena, nós não podemos nos reunir para aprendermos juntos sobre as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Então, eu resolvi gravar esses vídeos para transmitir a vocês essas lições que são tão importantes para a nossa vida cristã, certo? Nosso objetivo aqui não é exaurir o tema, não é exaurir cada tópico, mas apenas passar informações para vocês, para que nesse período vocês possam também se alimentar da palavra de Deus, certo? Então vamos aqui ao nosso slide. A revista desse trimestre, ela tem por tema, né, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa é a revista da CPAD do segundo trimestre de 2020, certo? Vamos aqui para o sumário dela, quais são as lições que nós iremos estudar nesse trimestre, nesse segundo trimestre. Primeiro, nós estudaremos a lição de número 1, vai falar a respeito da carta aos Efésios, saudações aos destinatários, que nós falaremos dela hoje. É uma lição bastante histórica, bastante simples de ser entendida e também pequena. A lição de número 2 vai tratar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição de número 3 vai tratar sobre a eleição e predestinação, um tema um tanto quanto polêmico, mas nós iremos abordar com muita tranquilidade a lição de número 3. Temos a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. A lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A lição de número 6, a condição do gentio sem Deus. A lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A lição de número 8 falará sobre os edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A lição de número 9 falará sobre o ministério da unidade revelado. A lição de número 10 sobre a intercessão pelos Efésios. A lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A lição de número 12 falará sobre a conduta do crente em relação à família. E a lição de número 13 falará sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Essas serão as lições que iremos estudar nesse trimestre, nessa revista da CPAD, Lições Bíblicas, certo? Então, no vídeo de hoje, nós trataremos sobre a lição de número 1, a carta aos Efésios, saudações aos destinatários. O texto áureo dessa lição, que é o texto bíblico que resume essa lição, está em Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nessa lição, iremos estudar o livro de Efésios, um livro escrito por Paulo, né, como nós iremos ver nessa lição, que teve alguns objetivos, alguns propósitos por meio desta carta. Queremos começar o estudo na lição de número 1, que veremos hoje, que vai tratar sobre o destinatário, quem escreveu, para quem foi escrita, a data que foi escrita e o propósito para o qual foi escrito. A verdade prática é uma frase também que procura resumir a lição, que diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, esse é o texto áureo da lição, que ele resume a lição de hoje. Vamos para o nosso texto bíblico. A leitura bíblica desta lição está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos para a leitura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus,
aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esse trecho é o que nos foi lido como texto áureo da lição. E sucedeu o quê? Vamos agora para Atos. E sucedeu o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito quando credes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Então, essa será a nossa leitura bíblica que vai embasar a lição de hoje. Esse registro do Atos dos Apóstolos marca a chegada do apóstolo Paulo em Éfeso, onde ao chegar nessa cidade ele encontra já 12 cristãos, mas esses cristãos ainda não ouviram falar do Espírito Santo, eles foram batizados apenas no batismo de João, que era um batismo para o arrependimento. Quando Paulo encontra esses cristãos, ele lhes apresenta o Espírito Santo, naquele momento eles são revestidos de poder, falam em línguas e profetizam. Ao todo, ali eram 12 pessoas e este acontecimento marcou a chegada de Paulo em Éfeso. Então, essa é a leitura bíblica da nossa lição. Vamos agora para os objetivos. Essa lição ela tem 2 objetivos. O objetivo geral, que é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios, qual era o propósito de Deus com esta carta aos Efésios, e também ele tem objetivos específicos. Para quem já trabalha com a lição da CPAD, sabe que ela vem basicamente dividida em 3 pontos, na grande maioria das vezes. E cada ponto tem um objetivo que nós chamamos de objetivo específico de cada ponto. Então, no primeiro ponto, nós iremos apresentar a autoria e a data da epístola. No segundo ponto, nós iremos identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E no terceiro ponto, nós iremos explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola aos Efésios. Então, estes são os objetivos. A introdução. Vamos passar agora à introdução dessa primeira lição. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Por que tem essa denominação? Porque, como nós veremos a seguir, essa epístola ela foi como se fosse um tratado teológico, uma carta circular que passou entre as igrejas daquela localidade com a essência do evangelho, que Paulo pregava. Por isso que ela foi denominada de a coroa dos escritos de Paulo, ou então a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Então, o propósito eterno de Deus para a igreja que está revelado por meio de Cristo Jesus. Então, o propósito de Deus para a sua igreja, ele foi revelado por meio de Cristo, por meio da pessoa de Jesus que veio morrer por nós naquela cruz do Calvário e fazendo assim a expiação pelos nossos pecados. Continuando, nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito, ao conhecer mais a palavra de Deus, deve ser nos levar à adoração a Deus e a aperfeiçoar a nossa vida cristã. Esse é o propósito de todo estudo teológico. Então, vamos seguindo adiante. Para o nosso primeiro ponto.
autoria e data. Quem escreveu e quando foi escrito. Primeiro subponto, nós iremos ver a autoria da carta. Quem foi que escreveu a carta aos Efésios? Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. As cartas, na época do apóstolo Paulo, na época primitiva, o autor já iniciava a carta se identificando, como é o caso aqui do apóstolo Paulo, quando ele diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é o seu nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, depois da sua conversão, Paulo ali ele se achou mais conveniente ser chamado de Paulo do que de Saulo, identificando a sua pequenez e a exaltação de Cristo. Então, o autor da carta aos Efésios foi o apóstolo Paulo. Continuando. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílio. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Constantemente em sua carta, Paulo vai estar sempre mencionando que ele é um apóstolo pela vontade de Deus, que ele não foi escolhido por homens. Isso se dá porque o apostolado, um dos critérios do apostolado é ter recebido o ensino diretamente de Jesus. Então, como Paulo, ele não foi convertido diretamente na época em que Cristo estava na Terra, ele não poderia ter esse título de apóstolo, mas como nós já conhecemos a história, no seu encontro lá em Damasco, onde ele se encontrou com Jesus Cristo e ali ele foi convertido ao Evangelho de Cristo, ele recebeu o seu ensinamento diretamente da parte de Deus. Então, ele foi ali, digamos assim, o último dos apóstolos, o 13º apóstolo, e por isso que ele está constantemente em suas cartas reivindicando que ele é um apóstolo pela vontade de Deus, que ele não foi escolhido por homens, que aquilo que ele aprendeu diretamente com Deus, ele ensinou também aos homens, mostrando assim que ele é também um apóstolo da mesma categoria e do mesmo nível dos demais apóstolos da igreja primitiva. Continuando. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. E ele se identifica como prisioneiro de Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Esse conjunto de cartas ele foi escrito quando Paulo estava preso em Roma. Por isso que essa epístola foi denominada uma epístola da prisão. Prosseguindo. Data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo. Então essa foi a data aproximada que a carta foi escrita. Então, sabendo já da autoria e da data, passamos para o segundo ponto, onde nós falaremos sobre os destinatários. Quem foram os destinatários da carta aos Efésios? Primeiro, que cidade era essa? Que cidade era Éfeso? Porque Efésios são os moradores de Éfeso. Então, vamos estudar essa cidade de Éfeso.
Fundada no ano de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua principal rua era pavimentada em mármore e em colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corrida e a arena onde ocorriam lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade rica, era um centro comercial da época, era uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, uma cidade bastante populosa para a época. Então, este era o contexto. Era uma cidade rica, uma cidade que tinha dinheiro, é uma cidade onde tinha um forte comércio. Passamos adiante. A religiosidade em Éfeso. Qual era a religião do povo daquela localidade? A cidade abrigava o templo de Ártemis, que era a deusa Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo, razão pela qual os moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, a religião de Éfeso era uma religião pagã, uma religião politeísta que cria em vários deuses, e entre esses deuses estava a deusa Diana, né, no templo de Ártemis, que era uma deusa da fertilidade da época. Um dos principais ramos do comércio da cidade seria com base nessa religiosidade, nessa venda de artifícios religiosos e prata, ouro que se dava no templo da deusa Diana. Por isso que quando Paulo foi pregar contra a idolatria na cidade, ele encontrou uma forte resistência dos seus moradores. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou em Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou 12 discípulos, os quais batizou com água e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Aquele episódio que nós lemos na leitura bíblica da lição, onde Paulo chega a Éfeso, encontra lá 12 cristãos e lá pergunta se eles já foram batizados com o Espírito Santo, se eles já conheciam o Espírito Santo. Eles respondem dizendo que não, que foram batizados apenas no batismo de João. Ali Paulo lhes apresenta o Espírito Santo, eles recebem ali aquele revestimento de poder. Em seguida, evangelizou os judeus nas sinagogas por um espaço de tempo de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando no salão alugado na escola de Tirano. Isso está lá em Atos, capítulo 19, versículo 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. O apóstolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade, e segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então foi assim que se deu o surgimento da igreja de Éfeso, onde Paulo chega àquela cidade, encontra os 12 cristãos e passa a pregar para os judeus, mas como ele encontra uma certa resistência dos judeus em receber o evangelho, ele passa a pregar o evangelho para os gentios, quando então tem uma certa aceitabilidade pelos gentios do evangelho. Ali são manifestados sinais, maravilhas, curas, onde tem esse episódio que até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar. Isso não dá legitimidade para hoje a venda de lenços, porque isso é uma exploração da fé. Isso é uma pregação com base na teologia da prosperidade que não encontra respaldo bíblico. Esse evento foi um evento específico da Bíblia Sagrada, onde Deus utilizou dessa manifestação de maravilhas e de curas por meio desses lenços e aventais para que o seu evangelho fosse aceito no meio dos gentios. Então, prosseguindo.
vamos ver a saudação epistolar. A saudação é mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ela se dirige aos santos e fiéis em Jesus Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Então, foi a saudação utilizada por Paulo ao escrever a carta aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, quem são esses santos e fiéis? Aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Mas, Diego, onde é que está essa definição? Essa definição nós podemos encontrar lá em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Tá certo? Continuando. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentílica da igreja da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, os teólogos consideram que essa carta aos Efésios, ele foi, na verdade, uma espécie de carta circular, onde Paulo colocou no papel os seus ensinamentos e circulou pelaquela localidade para que os cristãos e que tivessem naquela localidade tivessem acesso àquelas informações, tivessem acesso à essência do evangelho que ele pregava. Certo? É interessante destacar também essa saudação que Paulo utiliza constantemente em sua carta, graça e paz. Isso se dá numa conjunção que Paulo ele prega tanto para os gentios quanto para os judeus, muito embora essa pregação se dava em maior parte para os gentios. Paz era uma saudação muito utilizada pelos judeus, onde eles falavam o Shalom Adonai, né, tão conhecido, era um cumprimento de paz. E graça se refere ao favor gratuito e merecido de Deus, muito também destinado para os gentios. Então, por essa saudação, ele tentava unir tanto os judeus quanto os gentios, certo? Vamos prosseguindo. Já falamos sobre o autor, a data, falamos sobre os destinatários, quem recebeu a carta, quem foi destinado a essa carta. Agora nós vamos falar sobre o propósito da carta e a mensagem da carta. Por que ela foi escrita e que mensagem ela traz. Vamos primeiro falar sobre o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de ministério e magia, mas que agora se reunia com os santos em Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Isso se deu no seguinte, algumas cartas de Paulo elas foram escritas com o objetivo de resolver problemas específicos de algumas igrejas. Por exemplo, Paulo ia até uma localidade, pregava lá. Ao sair daquela cidade, ele tinha notícias de alguns problemas específicos que aquela igreja estava passando. Então, ele escreveu aquela carta para tratar desses problemas específicos. Na carta aos Efésios, foi um pouco diferente, porque não tinha nenhum problema específico, pelo menos que saltem aos olhos daquela carta. Mas algumas questões nós podemos pontuar também nesta epístola. E a primeira delas é essa misto, né, de cristãos provenientes do mundo gentílico e do mundo judeu, do mundo hebreu. Então, havia também uma certa divisão entre os hebreus e os gentios, mesmo ainda depois de ter recebido o evangelho. Então, ele veio tratar também disso, dessa carta. Além disso, vinha pessoas do mundo helênico, né? Pessoas que acreditavam em vários deuses, acreditavam em misticismo, em magias. Eles tinham uma certa dificuldade de abandonar aquela cultura deles e aceitar a cultura cristã. Então, Paulo ele mostra àqueles crentes que Deus ele está no controle do universo, Cristo está no controle do universo. Não há uma magia, não há esses mistérios que a religião helênica pregava. Continuando. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo Paulo passado daqueles cristãos, que era marcado pela imoralidade e bebedeiras.
mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então, haviam certas pessoas, certos cristãos, que após a sua conversão, eles mantiveram uma prática imoral e bebedeiras, né? E isso vai de encontro ao Evangelho de Cristo. Essas práticas de imoralidade, de excesso de bebida, que lhe tire do domínio próprio, e tudo isso é contrário ao Evangelho de Cristo, e isso foi enfatizado também nessa carta por Paulo. Continuando. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Então, quando ele fala aqui de plano universal da redenção, se refere a englobar tanto os judeus quanto aos gentios. Como nós falamos, tinha um certo atrito entre os judeus e os gentios, porque os judeus, como povo escolhido, eles não aceitavam que os gentios pudessem ser salvos sem que fizessem parte da religião hebraica. Por isso que havia sempre esse embate constante entre os judeus e os gentios, que é bem caracterizado na epístola aos Gálatas, mas não convém ao caso aqui. Continuando. Sob as premissas, então, podemos considerar que as intenções do autor aos Éfesos era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo, como nós já falamos. Então, esse foi o propósito geral da carta aos Efésios. Continuando. A mensagem. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Essa era a temática da epístola, porque a igreja e Cristo é tratado como um membro, né? Como um ser humano, por exemplo, onde Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Isso está no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. Nós podemos identificar esse eixo temático da mensagem. O segundo eixo temático, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Isso está no capítulo 1, do versículo 13 e 14. E o terceiro eixo, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. O quarto eixo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. O quinto eixo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Esses são os eixos temáticos da carta aos Efésios. Esses eixos compõem a mensagem da carta aos Efésios. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e de tudo que se espera que a igreja faça. Então, essa foi a mensagem da carta aos Efésios. E assim, terminamos a nossa primeira lição. Falamos sobre o autor da carta, a data em que a carta foi escrita, falamos sobre os destinatários para quem que a carta foi escrita, falamos também sobre o propósito e a mensagem da carta aos Efésios. Então vamos agora para a nossa conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, esse foi apenas um panorama geral da carta aos Efésios, onde foi abordado o autor, a data, os destinatários, o propósito e a mensagem da carta aos Efésios. No final de cada lição, nos é proposto umas questões para refletirmos sobre as lições, para melhor fixar o conteúdo, que eu deixo aqui nos slides, no vídeo, para que vocês possam pausar, fazer uma autoanálise, como é que foi o aprendizado dessa lição.
Então, desde já, eu agradeço aqui a atenção de todos e espero todos também no próximo encontro, onde nós iremos tratar a lição de número 2, certo? Então, forte abraço e a paz do Senhor a todos.